As florestas, com sua beleza serena e vastidão verdejante, são frequentemente vistas como lugares de paz e tranquilidade. Mas, sob a copa das árvores, nos recantos mais profundos onde a luz mal penetra, reside um mistério profundo e perturbador. Aqui, a natureza guarda seus segredos a 7 chaves, e às vezes, aqueles que se aventuram muito longe desaparecem sem deixar vestígios. Neste documentário, vamos explorar casos reais de pessoas que se perderam no abraço implacável da floresta. Histórias de indivíduos comuns que, num piscar de olhos, desapareceram sem deixar rastros, deixando para trás apenas perguntas angustiantes e um legado de mistério. Acompanhe-nos enquanto investigamos as últimas pistas conhecidas, seguimos os passos de equipes de busca desesperadas e ouvimos relatos de testemunhas atordoadas. Juntos, vamos nos aprofundar no coração da floresta, em busca de respostas para esses desaparecimentos inexplicáveis. Preparem-se para se aventurar no desconhecido, onde a beleza da natureza esconde um lado sombrio e a promessa de aventura se transforma em um pesadelo arrepiante. Nossa jornada começa em 1949, nas profundezas do interior dos Estados Unidos. James Tedford, um veterano de guerra marcado pelas cicatrizes de conflitos passados, ansiava por voltar para casa, para a segurança e o conforto de sua família. Ele embarcou em um ônibus Greyhound em Bennington, Vermont, com destino a Bennington, Vermont, levando consigo apenas suas poucas posses e o peso de suas experiências. Testemunhas a bordo do ônibus se lembram vividamente de James. Ele estava sentado quieto em seu assento, absorto em um livro, parecendo alheio ao mundo exterior. O ônibus seguia pela estrada sinuosa, passando por florestas densas e colinas verdejantes, como se estivesse em um filme do Mazzaropi. A cada parada, a promessa de casa se aproximava, mas para James, o destino reservava um caminho diferente. À medida que o ônibus se aproximava de seu destino final, os passageiros começaram a se preparar para a chegada, reunindo seus pertences e se despedindo, como um clássico final de festa junina. Mas quando o ônibus finalmente parou e os nomes foram chamados para reclamar a bagagem, James Tedford havia sumido. Ninguém dava notícias. Inicialmente, pensou-se que ele havia descido em uma parada anterior, talvez por engano. Vai saber, né? Mas quando sua bagagem foi encontrada intacta no compartimento superior, um frio na espinha percorreu todos a bordo. James Tedford havia desaparecido como água no bico de um pato e... Uma busca em grande escala foi imediatamente iniciada, com equipes vasculhando a área ao redor da parada do ônibus e a floresta densa que se estendia além, parecendo a própria mata do lobisomem. A polícia interrogou os outros passageiros, mas ninguém conseguia se lembrar de ter visto James sair do ônibus ou descer em qualquer uma das paradas. Dias se transformaram em semanas, e a busca por James Tedford continuou, mas sem sucesso. Pistas falsas surgiram e desapareceram como um saci-perneta, e teorias sobre seu paradeiro se espalharam como fofoca em cidade pequena. Alguns especularam que ele havia sofrido de amnésia relacionada à guerra, coitado, né? Enquanto outros sussurravam sobre a possibilidade de um ato criminoso. No entanto, apesar dos melhores esforços das autoridades e da comunidade, James Tedford nunca foi encontrado. Seu desaparecimento permanece um mistério até hoje, um enigma assustador que desafia explicações racionais. Como um homem adulto pode simplesmente desaparecer no ar sem deixar vestígios? Seria possível que ele tivesse se perdido na vastidão da floresta para nunca mais ser visto? Ou haveria algo mais sinistro em jogo? Algo que se esconde nas sombras, à espreita sob a copa das árvores, como um conto do folclore brasileiro? Em 1997, viajamos para os Alpes bávaros da Alemanha, lar de picos imponentes,
vales verdejantes e florestas antigas que se estendem por quilômetros a fio, como se fossem um cenário de fábula. Foi aqui, neste paraíso para caminhantes e amantes da natureza, que ocorreu outro desaparecimento misterioso, deixando as autoridades perplexas e a comunidade local em estado de choque. Theodore Kerbel, um experiente montanhista com anos de experiência em navegação em terrenos acidentados, decidiu embarcar em uma caminhada solo, ansioso para escapar da agitação da vida cotidiana e se conectar com a natureza. Ele escolheu uma rota familiar, uma trilha que ele havia percorrido muitas vezes antes, que serpenteava pelas encostas arborizadas do imponente Watzmann, uma das montanhas mais altas da Alemanha, um verdadeiro gigante adormecido. Armado com seu equipamento de confiança, um mapa detalhado da área e uma provisão de suprimentos, Theodore partiu em sua jornada. Seu espírito estava alto, com a promessa de aventura e solidão. Ele se despediu de sua família na base da trilha, prometendo entrar em contato assim que chegasse ao seu destino, um chalé aconchegante situado no alto das encostas. O sol brilhava forte enquanto Theodore caminhava pela floresta. O ar fresco e úmido pesado com o cheiro de pinho e terra úmida, como se a mata estivesse respirando. Ele estava em seu elemento, sua passada era firme e seu coração estava cheio da alegria tranquila que só a natureza pode proporcionar. À medida que o dia avançava, Theodore continuou sua jornada, seu progresso constante e sem intercorrências. Ele estava confiante em suas habilidades e não tinha motivos para acreditar que sua caminhada seria diferente de qualquer outra que ele tivesse feito antes. No entanto, à medida que o sol começava sua lenta descida em direção ao horizonte, lançando longas sombras através das árvores, um silêncio inquietante tomou conta da floresta, como se a mata estivesse prendendo a respiração. O sol havia se posto completamente e as estrelas começaram a pontilhar o céu noturno, mas não havia sinal de Theodore. A preocupação começou a se transformar em medo quando sua família, não tendo notícias suas, alertou as autoridades. Uma operação de busca e resgate em grande escala foi lançada imediatamente, com equipes de voluntários e socorristas convergindo para a montanha, determinados a encontrar o montanhista desaparecido. Dias se transformaram em semanas, e a busca por Theodore continuou, mas a vasta e implacável floresta parecia ter engolido o experiente montanhista por completo, como o boitatá tragando viajantes descuidados. Apesar dos esforços incansáveis de todos os envolvidos, não havia sinal de Theodore, nem um único vestígio de seu paradeiro. Como um montanhista experiente como Theodore Kerbel poderia desaparecer sem deixar vestígios? Teria ele se desviado da trilha e se perdido na vastidão da floresta? Ou haveria algo mais sinistro em jogo, algo que se esconde nas sombras, à espreita sob a copa das árvores? As sombras da noite se estendiam sobre o acampamento, envolvendo a floresta em um manto de escuridão. O ar fresco da montanha carregava o aroma de pinho e terra úmida, enquanto estrelas cintilantes pontilhavam o céu noturno, como se a noite estivesse observando tudo. Amélia Robinson, uma jovem vibrante de 22 anos, se preparava para dormir após um dia de risadas e aventuras com seus amigos. O grupo havia escolhido um local isolado em uma vasta floresta canadense para sua escapada de fim de semana, buscando refúgio na beleza serena da natureza. Eles montaram suas barracas sob a proteção das árvores imponentes, suas risadas ecoando pela mata densa, inconscientes do mistério que se aproximava. Por volta das 2 da manhã, Amélia despertou com uma necessidade urgente. Saindo silenciosamente da barraca, ela se afastou em direção às árvores, a luz fraca de sua lanterna cortando a escuridão. Seus amigos, exaustos após o longo dia, dormiam profundamente, alheios à sua breve ausência. Minutos se passaram, e quando o silêncio da noite retornou,
Interrompido apenas pelos sons suaves da floresta, um grito distante ecoou pela escuridão, como o lamento de uma alma penada. O som arrepiante, carregado de pavor, foi engolido pela vastidão da floresta, deixando para trás um rastro de terror e mistério. O sol da manhã lançou seus raios dourados através das árvores, despertando os amigos de Amelia de seu sono. Bocejos e conversas matinais logo deram lugar à preocupação quando perceberam que Amelia não havia retornado à barraca. Chamando seu nome repetidamente, eles iniciaram uma busca frenética pela área ao redor do acampamento. A floresta, antes acolhedora e serena, agora parecia ameaçadora e sinistra, como se a mata estivesse escondendo um segredo terrível. Cada sombra, cada farfalhar de folhas, aumentava seu medo crescente. A lanterna de Amélia foi encontrada abandonada perto de uma trilha. Seu feixe de luz agora extinto, um testemunho silencioso do mistério que se desenrolava. As autoridades foram imediatamente notificadas e uma busca em grande escala foi iniciada. Cães farejadores, experientes em rastrear até mesmo o mais fraco dos rastros, foram trazidos. Seus focinhos pressionados contra o chão da floresta, enquanto procuravam qualquer sinal da jovem desaparecida. Dias se transformaram em semanas, mas a floresta permaneceu implacável em seu silêncio, guardando seus segredos com determinação, como se a resposta estivesse escondida em um reino mágico, inacessível aos humanos. Como Amélia Robinson poderia ter desaparecido sem deixar vestígios? A densa mata havia engolido a jovem sem deixar rastros? Ou será que algo mais sinistro estava em jogo naquela noite fatídica? No coração dos Montes Urais, na vastidão gelada da Rússia, um pico imponente se ergue sobre a paisagem, o Monte Kholat-Syakhl. Em 1959, 9 esquiadores soviéticos, liderados por Igor Dyatlov, aventuraram-se em suas encostas. À medida que o sol começava sua descida, o grupo montou acampamento nas encostas da montanha. A noite caiu, envolvendo a montanha em um manto de escuridão e silêncio. Algo terrível aconteceu naquela noite fatídica, fazendo-os correr desesperadamente para a floresta congelante, o que fez com que aqueles esquiadores abandonassem seu abrigo e enfrentassem o frio extremo. As autoridades soviéticas iniciaram uma investigação, mas as evidências eram contraditórias e perturbadoras. A barraca foi encontrada rasgada por dentro, como se tivessem fugido em pânico. E então, os corpos começaram a ser encontrados, espalhados pela floresta. As autoridades concluíram que a causa das mortes foi uma força natural irresistível, mas essa explicação vaga apenas alimentou teorias conspiratórias. A ausência de respostas definitivas no caso Dyatlov gerou uma série de teorias ao longo dos anos. Algumas sugerem que uma avalanche os teria forçado a deixar a barraca em pânico. No entanto, essa teoria não explica os ferimentos inexplicáveis encontrados em alguns dos corpos. Outras teorias apontam para um ataque animal, talvez por um urso. Alguns acreditam que o grupo foi vítima de uma força militar secreta. Outros ainda especulam sobre a interferência de entidades paranormais. Seja qual for a verdade, ela permanece enterrada sob a neve dos Montes Urais. Nosso próximo caso nos leva para o coração da Bulgária, um país conhecido por sua rica história e florestas densas. Em 2014, um jovem turista alemão chamado Lars Mittank viajava pelo país com amigos. O que começou como uma aventura logo se transformou em um pesadelo perturbador. Lars e seus amigos estavam hospedados em um resort na costa do Mar Negro. Após alguns dias, Lars começou a agir de maneira estranha, como se tivesse visto o Saci Pererê. Ele parecia agitado e paranoico, sentindo-se ameaçado. Alegava ouvir vozes e sentir que algo ruim estava para acontecer. Preocupados, seus amigos tentaram convencê-lo a procurar ajuda médica. Relutante, Lars concordou em voltar para casa mais cedo. No aeroporto,
Seu comportamento se tornou ainda mais errático. Ele se recusava a embarcar no avião, alegando que havia pessoas no voo que queriam matá-lo. Fez ligações frenéticas para sua mãe, em pânico. Em um momento de desespero, Lars simplesmente correu. Deixou sua bagagem e disparou em direção à saída do aeroporto. Seus amigos tentaram persegui-lo, mas Lars era mais rápido. Câmeras de segurança capturaram as últimas imagens de Lars, correndo desesperadamente em direção a um bosque denso. As câmeras de segurança mostram Lars Mittank saltando uma cerca e se embrenhando no bosque. Ele corria como se sua vida dependesse disso. A vegetação densa o engoliu rapidamente e ele nunca mais foi visto. A polícia búlgara conduziu buscas, mas não encontrou vestígios de Lars. Seus pertences abandonados no aeroporto continham poucas pistas. O desaparecimento gerou especulações e teorias da conspiração. Alguns acreditam que ele sofreu um surto psicótico. Essa teoria explicaria seu comportamento errático. Amigos e familiares afirmam que ele não tinha histórico de problemas mentais. Outros especulam que ele foi vítima de um crime. A região era conhecida por atividades ilegais. A falta de evidências concretas torna essa teoria difícil de confirmar. O caso de Lars Mittank permanece um mistério não resolvido. De florestas temperadas a selvas imponentes, de montanhas cobertas por pinheiros a pântanos misteriosos, os bosques do nosso planeta sempre exerceram um fascínio singular sobre a humanidade. Casos como os de James Tedford, Theodore Corbell, Amelia Robinson, do grupo Dyatlov e de Lars Mittank, são apenas uma fração dos desaparecimentos inexplicáveis. Pessoas comuns que desapareceram sem deixar vestígios, deixando perguntas sem resposta e um rastro de tristeza. Será que se perderam nas profundezas da floresta? Ou será que a natureza esconde segredos ancestrais e entidades misteriosas? Os bosques continuarão a ser um palco para mistérios que talvez nunca sejam desvendados. O desconhecido sempre espreita.